Então, olha só, esse exercício aqui é sobre classificação de bases. E aí eu vou resolver para ficar mais fácil os próximos exercícios. Então, aqui envolve 3 classificações, de acordo com a quantidade de OH, com a força e com a solubilidade. Então, olha só, a gente vai começar falando do NaOH. O número de OH, tá? A gente vai classificar como monobase, dibase, tribase ou tetrabase. Isso é exatamente de acordo com a quantidade de OH que aparecer na fórmula, tá? Não tem segredo e não tem exceção. Então, por exemplo, ó, vou resolver a primeira coluninha para todas elas. O NaOH, a gente só tem um OH. Se tivesse mais, estaria dessa forma aqui, entre parênteses e indicando a quantidade embaixo. Então, o NaOH a gente vai classificar como uma monobase, que tem um OH só. Já, lembra, NaOH é o hidróxido de sódio. O CaOH2, olha só, agora eu já vou colocar um parênteses aqui. Por quê? Porque esse 2 que tá aqui, ó, ele tá indicando a quantidade de O e de H ao mesmo tempo. Então, eu preciso colocar entre parênteses. Se são 2 OH, a gente vai chamar de base. Di indicando 2, mono indicando 1. E assim sucessivamente, olha só. O hidróxido de alumínio tem um 3 pendurado aqui, então é uma tribase. O hidróxido de platina, 4, eu tenho um 4 pendurado aqui, ó, então é uma tetrabase. Eu falei hidróxido de platina 4. Toda vez que o meu cátion, no caso aqui a platina, tiver mais de uma valência, mais de um estado de oxidação, é necessário indicar qual que é esse NOx, se é 2 ou se é 4. Nesse caso aqui, ó, é o 4, tá? KOH, monobase. MgOH2, aqui é o hidróxido de magnésio, então 2, uma dibase. Aqui, BaOH2 é o hidróxido de bário, outra dibase. NH4OH, um único OH, então é uma monobase. SNOH2 é o hidróxido de estanho, tá? Nesse caso aqui é o estanho 2, existe o estanho 4. Então, aqui é uma dibase. E o último é o MN. MnOH4, é o manganês. Esse aqui seria o hidróxido de manganês 4, porque o manganês tem várias valências, que é uma tetrabase. Tá? Só existe 4, a mono, di, tri e tetra. Porque o número máximo de carga no cátion é 4, tá? Mais que isso, ele provavelmente vai ser um ânion ou vai fazer ligações covalentes compartilhando. Bom, força. A força, aliás, para a gente estudar base, é muito importante a gente saber quem são os cátions da família 1A e da 2A. Por que é importante? Porque essas duas famílias aqui são as famílias que são fortes, tá? E que existe uma solubilidade considerável. A família 1A é 100% solúvel na água. Tá? As bases são compostos iônicos, então o melhor solvente para ela é a água. Quando a gente fala em solubilidade, a gente está indicando, né, indiretamente falando que a água é o solvente. A família 2A, ela não tem uma porcentagem de 100%, tá? Mas elas varia de base para base, mas a solubilidade delas ainda é grande, tá? A gente fala que é parcialmente solúvel. Solúvel na água. Tá? Então, essa porcentagem que eu indiquei aqui em cima, ela é variável, porém, solubiliza o bastante para ela ainda ser forte. Lembrando que quando a gente fala que uma base é forte,
Base forte significa uma alta concentração de OH- em solução. Tá? Então, o que significa o quê? Se a porcentagem de dissociação da base é alta, vai ter uma grande quantidade de OH-, então a base vai ser forte, tá? Uma exceção. Então, ó, vamos pensar o seguinte, quando a base é forte, ela é solúvel ou parcialmente solúvel. Tirando a família 1A e 2A, a gente entende o seguinte, as outras bases que aparecerem, a gente vai classificar, ó, outras bases. A gente vai juntar esses dois conceitos. As outras bases vão ser fracas e insolúveis. Por isso que o estudo das bases é simples. Não tem exceção, não tem muita coisa para pensar. Mas eu preciso lembrar quem são os elementos da família 1A e 2A, tá? Quais são os principais que a gente não pode esquecer? Família 1A, sódio, lítio, potássio. Tem outros? Tem, mas esses aqui são os importantes. Família 2A, quem são os principais? Cálcio, estrôncio, bário, magnésio. Ai, mas o magnésio eu preciso lembrar uma coisa, o magnésio é uma exceção, tá? Da família 2A, a única exceção que eu tenho é essa daqui. O magnésio, ele vai formar o hidróxido de magnésio, tá? Que é uma base fraca e insolúvel. Tá? Então, eu vou lembrar, família 2A, cálcio, estrôncio, bário e magnésio. Ah, mas o magnésio é uma exceção no caso das bases. Hidróxido de magnésio, então, base fraca e insolúvel. Por isso que a gente toma para azia o leite de magnésia. Né? A gente não tomaria uma base forte porque iria corroer todo o nosso estômago, o aparelho digestivo. Ninguém vai tomar uma soluçãozinha de hidróxido de sódio, né, que é a soda cáustica, para azia. Tá? Então, lembra desse parâmetro aí. Eu só posso tomar esse composto aqui, vendido em farmácia e tal, para azia, porque é fraco. E se é fraco, é insolúvel. O que eu ia falar que eu pulei aqui é essa base aqui, ó. Essa base a gente não pode esquecer dela. É o hidróxido de amônio, tá? É a única base onde o cátion não é um metal, tá? E por isso ela acaba virando exceção de várias coisas. Ela é fraca, mas ela é solúvel. É o único caso de fraca e solúvel que a gente tem, tá? E ela é uma base muito instável. Por que ela é muito instável? Porque, na verdade, a gente pode ver que o NH4 não é um metal. E, aliás, não é um cátion, né? É uma associação de nitrogênio com hidrogênio. E vai existir, tá? Esse equilíbrio aqui, tá? Quando tá em água, formando a amônia, tá? Então, o que que acontece, ó? Por conta desse equilíbrio, ela é uma base instável, porque toda vez que eu tenho um produto gasoso, produto não é uma substância gasosa em uma reação em equilíbrio, o equilíbrio sempre tende a ir na formação da substância gasosa, que seria esse sentido aqui, ó. Do jeito que eu desenhei, o sentido 1, tá? Ou seja, essa base aqui, o hidróxido de amônio, ela pode se decompor facilmente para formar esse produto gasoso, tá? Bom, depois de tudo isso, vamos lá. Força, Na, família 1A, forte. Cálcio, família 2A, forte. Alumínio, é da família 1A ou 2A? Não, então é fraco. Platina, não é da família 1A, não é da família 2A, fraco. Potássio, família 1A, forte. Magnésio, e o magnésio é da família 2A, mas é uma exceção, não posso esquecer. Como é exceção, vira pegadinha, tá?
fraco. Bário, família 2A, forte. Amônia, a gente acabou de falar que é uma base totalmente diferente, ela é fraca. O estanho não é da família 1A, não é da família 1A nem 2A, então é fraca. E o manganês também não é da 1A nem da 2A, fraco. Fraco aqui eu tô falando hidróxido, quando eu falo fraco é base, mas é a mesma coisa, então não faz muita diferença. Agora, a gente vai na solubilidade, tá? Solubilidade. Então, olha só. Na, família 1A, solúvel. Cálcio, família 2A, parcialmente solúvel. Alumínio, não é 1A, não é 2A, insolúvel. Platina, não é 1A, não é 2A, insolúvel. Potássio, família 1A, solúvel. Magnésio, opa, exceção, insolúvel, tá? Lembra que é exceção. Bário, família 2A, parcialmente solúvel. A amônia, né, o hidróxido de amônio, tá? No caso aqui da base, é amônio, é uma exceção, então é a única base fraca e solúvel. Estanho, não é 1A, não é 2A, então insolúvel. E o manganês também insolúvel pelo mesmo motivo.